Olá, gente. Hoje, domingo, vou gravar esse vídeo para vocês aqui, porque estou aqui lendo um belo jornal de domingo, né? E me deparo com esse absurdo aqui. Não sei se está dando para ver. União natural é homem e mulher. Pois é, vou ler uma partezinha desse artigo, certo? Que, entre aspas, aqui um evangélico fala: a homossexualidade não é o maior pecado que existe. É um pecado como os outros e precisa de uma posição de arrependimento e de confissão. Um dos assuntos que tem agitado a mídia nos últimos tempos é que a questão da união de pessoas do mesmo sexo. Muitos têm questionado a nós evangélicos, diz o cristão, né? Porque somos contra e que julgam ser um direito, e porque somos contra aquilo que boa parte da sociedade aceita. Para entender o nosso posicionamento, é preciso que se saiba primeiro o que pauta nosso pensamento e comportamento: a Bíblia. Em relação à questão do homossexualismo, ela é bem clara quando diz que a prática é pecado. Ai, meu Deus. Vários textos embasam o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso comportamento, como Levítico 18, versículo 22, que nos diz: não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Entendemos com base na Bíblia que esse é um comportamento pecaminoso, ou seja, o homossexualismo é pecado, assim como a pedofilia, o adultério, a corrupção, o roubo. A homossexualidade não é o maior pecado que existe. É um pecado como os outros e precisa de uma posição de arrependimento, de confissão para ser deixado. Como cristãos, respeitamos o direito de cada um fazer suas escolhas. Estou vendo que respeitam. Mas também queremos ser respeitados em nosso direito de pensar e de nos opormos àquilo que fere a nossa ética moral e fé. Entendemos que casamento diz respeito à união de um homem e uma mulher, que se completam naturalmente. E por fim, nos opomos a qualquer tipo de violência, seja contra quem for. Todos carecem da graça de Deus, do amor e de misericórdia. Não nos opomos às pessoas, mas ao pecado que habita nelas. Certo? Ai, vocês conseguiram ouvir isso que eu li tudo? Pois é, gente. É isso que essa cartilha, né, que se chama Bíblia, cartilha, né, de absurdo, de coisas retrógradas, né, que fazem que as pessoas retrocedam cada vez mais, por pensarem dessa forma. Porque, além dele estar dizendo tudo isso, o preconceito ele gera violência. Isso é um preconceito absurdo. Então, seguindo uma merda dessa, como a Bíblia, né, o que tem escrito na Bíblia, coisas retrógradas, coisas sem nexo nenhum, certo? É que essas pessoas chegam a fazer atrocidades, né, contra o próximo, né, por conta de um preconceito. O que eles dizem aqui ser os mandamentos de uma cartilha de merda, né, que se chama Bíblia, é simplesmente um puro preconceito. E eles se dizem ser atingidos pelas pessoas que são a favor da homossexualidade, do casamento gay. Eles se dizem atingidos por essas pessoas, que não respeitam o pensamento e a atitude deles. Pura hipocrisia, para vocês verem o que a religião retrocede no pensamento de uma sociedade como um todo. Você acreditar numa coisa superior, você ser cristão, acreditar num ser superior é uma coisa, mas você impor, né, toda essa balela de imposições e mandamentos, porque o ser humano ele precisa ser feliz, ele vive para ser feliz, para viver, para compartilhar, para procurar sua felicidade, e não imposições, né? E não se pode ser feliz dessa forma. Nenhum ser humano é feliz sendo imposto, obrigado por uma lei ou um mandamento. Temos que ser livres e temos que respeitar a opinião, né, e a opção, seja sexual, seja do que for, do próximo, tá? Isso sim é que é liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade de tudo, tá ok? Pois é, gente, fiquei indignada, me deparo com isso aqui no jornal. Estou lendo o jornal
a Gazeta do Espírito Santo e me deparo com uma beleza dessa fora, que eu acho que essa semana agora, essa semana eu estava vendo o jornal local daqui, aconteceu um acidente, sei lá, aqui numa BR aqui no Espírito Santo, e aí o próprio jornalista, né, que apresenta o jornal, acompanhando a matéria, viu um entrevistado que falou que tem que ter muita fé, é só Deus para ajudar, e ele, na matéria, né, quando ele foi concluir a matéria, ele ainda falou, tem que ter fé, tem que ter muita fé em Deus para poder recomeçar. Primeiramente, ele não tem o direito de, como um comunicador, né, falar dessa forma na televisão aberta. Ele não tem o direito de falar isso, ele tem que ser imparcial. Todo comunicador, todo jornalista, ele tem que ser imparcial quando se está falando sobre qualquer tipo de notícia. Eu fiquei impressionada com isso. Aliás, indignada. Impressionada não, indignada. Pois é, gente. Foi uma indignação minha agora aqui. Foi um vídeo surprise, porque de repente deu vontade de gravar, fiquei indignada. Mas é isso. Vamos pra frente. Aguardem os vídeos que eu prometi pra vocês sobre as crenças que eu tive anteriormente. E é isso. Como sempre, tchau, tchau. Beijo.